João capítulo 4, verso de número 13. Quem encontrou, diga amém. Amém. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água viva, que vai saltar para a vida eterna. Amém, igreja? Capítulo 7 do mesmo livro. Só virar a folha duas vezes aí. Capítulo 7, verso 38, 37, 38 e 39 do Evangelho de João. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. E isso ele disse a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Os que podem tomar seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Living Water Church, falei certo? Esse nome eu dou conta de falar. Aquele outro, sangue de Jesus, não vou nem tentar. Não, só o Senhor consegue fazer isso aí, né? Que fase nova, que época nova, com um ano novo. Eu acredito que Deus tem coisas novas também para entregar a cada um de nós. O texto que eu li essa noite é muito conhecido. Talvez, não conversei com o pastor Erasmo sobre isso, mas possivelmente ele tenha colocado o nome desta igreja baseado nesse texto. Foi? Então é profético. Esse texto, ele tem marcado a minha vida por décadas, porque todas as vezes que eu leio, há nele uma revelação profunda. Parece ser só um encontro, porque os evangelhos narram encontros entre Jesus e seres humanos. Faz questão em repetir: os evangelhos narram histórias de encontros, reverendo Duda, entre Jesus, Yeshua e os seres humanos. Por que eu insisto na palavra seres humanos? Porque a palavra ser é uma entidade invisível, e a palavra humano vem de humus, e humus é terra misturada com esterco. Eu acho que eu não preciso explicar para ninguém o que é esterco aqui. Se alguém não souber, digita no Google, o Google vai te explicar o que é esterco. É isso que é um ser humano. É um espírito que habita dentro de uma carcaça podre. Então, quando Jesus veio aqui, Ele não veio se encontrar com super-homens, Mulher Maravilha, nem com os poderosos reis, nem com os grandes imperadores do seu tempo. Ele tirou tempo suficiente para caminhar entre os plebeus, para caminhar entre a escória da sociedade. Tanto que, para embasar o julgamento injusto que ele sofreu na calada de uma madrugada por Anás e Caifás, tiveram que fazer acusações horríveis, como por exemplo, que ele andava com prostitutas, que ele se assentava com bebuns, porque esta era a escória da sociedade. E foi isso que ele fez. Ele veio viver a vida dos miseráveis, porque aqueles dos altos lugares pareciam não necessitar dele. Qualquer semelhança com o tempo presente não é uma mera coincidência. É sempre assim. Quer ganhar alma hoje, com facilidade? Junte 3 amigos que tenham bastante dólares, vão para o continente africano, comprem lá um caminhão com uma carga de alimentos e roupa, e vá pelo meio daquelas aldeias esquecidas pelo mundo, e você vai ver como aquelas pessoas se abrem para o evangelho, porque vão ver pessoas que cuidam delas, dando comida e alimento. Tente ganhar para Jesus uma Gisele Bündchen, tente ganhar para Jesus uma pessoa extremamente importante, e você vai ver que aí fica mais difícil, porque tais pessoas acreditam que o Deus deles é Mamon. Eles valem aquilo que tem no bolso, aquilo que seu Instagram mostra. Mas Jesus, sabendo disso, Ele veio para aqueles que eram necessitados. E a história dessa noite é uma dessas histórias, onde Ele vai se encontrar com uma mulher necessitada. Mas isso deveria ser uma coisa comum, mas não é comum. Pergunte por quê. Só o pastor Erasmo perguntou e mais 2 pessoas. Eu só falo se todo mundo perguntar. Porque ele vai ser obrigado a quebrar leis. Ele vai ser obrigado a quebrar etiquetas e regras
para ter acesso a essa pessoa. Porque esta mulher é uma mulher samaritana. Ou seja, ela é da terra de Samaria ou de Samária. E a terra de Samaria ou de Samária era uma terra que havia sido, sofreu um rompimento entre os judeus. Os judeus e os samaritanos eram irmãos de sangue. Eram irmãos consanguíneos. Todos filhos de Abraão. A diferença é que os samaritanos eram filhos de judeus que misturaram com outros povos. Então eles eram uma raça miscigenada, era uma raça híbrida. E para o judeu ortodoxo, puritano, eles não deveriam ser da linhagem de Abraão, nem receber as bênçãos que estão catalogadas na Torá para eles. Então, eles acabaram com o tempo, usando isso como desculpa, e romperam a intimidade, romperam a irmandade, romperam a comunhão. Imaginem, judeus e samaritanos, todos filhos de Abraão. Se esqueceram eles a promessa que Deus disse a Abraão: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Não era apenas os judeus, mas os samaritanos, os heveus, os teseus, os girgazeus e todos aqueles que fossem alcançados pela fé no Deus de Israel. Mas eles acabaram rompendo o vínculo em um momento específico. A história diz que era uma festa religiosa. Os judeus fazem pelo menos 5 grandes festas por ano. Não se sabe qual festa era, mas foi em uma dessas festas, enquanto alguém estava salmodiando, alguém adorando a Deus, e quando alguém levantava inspirado como um profeta, dizendo: Deus deve ser louvado, toda a congregação repetia: assim seja. Diziam um amém, ou bendito seja o nome do Senhor. Nós temos alguns salmos na Bíblia que são responsivos, já devem ter lido isso. Há um versículo e uma frase que parece que ela vira um mantra no texto. Outro versículo e a mesma frase. Eram salmos responsivos. Era isso que era feito nas festas religiosas, pastor Erasmo. E conta a história que um dia um judeu puro sangue estava salmodiando, e ao salmodiar ele gritou dizendo: Deus deve ser adorado em Jerusalém. E todos deram glória a Deus, com exceção dos samaritanos, que gritaram do outro lado: não, Deus tem que ser adorado no alto da montanha. O judeu deveria ter ignorado isso e continuado a adoração dele, mas ele se incomodou e disse: não, Deus tem que ser adorado em Jerusalém. E ele explicou o motivo: porque Jerusalém é a cidade de Davi. Aí o samaritano, que deveria ter ficado quieto, não ficou e insistiu: não, Deus tem que ser adorado no alto da montanha, porque foi lá que ele se revelou a Moisés, o seu profeta. O judeu deveria ter deixado o assunto de lado e continuado adorando, mas insistiu: não, Deus tem que ser adorado em Jerusalém, porque Jerusalém tem 12 portas proféticas, e por uma delas entrará o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E os judeus gritaram, e os samaritanos gritaram do outro lado: não, Deus tem que ser adorado no alto da montanha, porque foi lá que ele deu o decálogo, os 10 mandamentos. Foi lá que a sua voz se fez ouvir, e a montanha tremeu e os reinos se moveram. E começou uma disputa de religião, ver quem adorava mais. E por causa disso, e somente por causa disso, romperam a comunhão. Criaram uma linha divisória entre a terra dos judeus e a terra dos samaritanos, e colocaram uma lei: ninguém daqui vai para lá, e ninguém de lá vem para cá. Quem atravessar essa linha será maldito. Daí vem a história de Jesus lá no Evangelho, ensinando os discípulos: se vocês forem em alguma terra e não receberem vocês direito, ao saírem, sacudam a poeira do pé, para que fiquem testemunho de que aquela terra é uma terra maldita. Tudo por causa dos samaritanos e dos judeus. Quem entendeu até aqui, diga: eu entendi. Pois bem, Jesus, no encontro com a samaritana, ele vai romper leis, ele vai quebrar regras, ele vai deixar os ensinamentos religiosos de centenas de anos e vai entrar na terra maldita. E é isso que mexe comigo. A habilidade que Jesus tinha de não fazer o que os homens queriam, mas de fazer aquilo que o seu pai queria. A habilidade dele, mesmo sendo judeu, mesmo sendo puro sangue, mesmo conhecendo o judaísmo, mesmo usando uma estola sacerdotal branca que o identificava como um sacerdote do Deus vivo, ou como um profeta de Israel, ele entrou na terra de Samaria. E essa história vai mover o seu coração nessa noite. Posso ouvir mais um glória a Deus? Glória a Deus. Mas antes de continuar, deixa eu fazer aqui um breve pensamento. Parece uma loucura. Enquanto eu estava falando aqui, eu vi algumas pessoas fazerem assim. Parece uma história de carochinha. Pessoas pararem e perderem a comunhão por tão pouco, pois a história se repete ano após ano e chegou nos nossos dias.
Lá na minha cidade, eu moro na cidade de Orlândia, uma cidadezinha pequena. Ó, de Orlândia para Orlando, que crescimento. Isso vale um glória a Deus, ninguém dá glória a Deus. Você só sabe chorar com quem chora, se alegra com quem está alegre também, né? E aí, lá na cidadezinha de Orlândia, a cidade é pequena e tem várias igrejas lá. E contam lá uma história que virou lenda já, todo mundo conta isso de geração em geração, que um dia 2 irmãs se encontraram num ponto de ônibus. Só que uma não sabia que a outra era crente, a outra também não sabia que uma era crente. As roupas eram diferentes, os costumes das igrejas eram diferentes. Mas uma sentou perto da outra e não aguentou. Olhou para dizer, a senhora é crente, né? E a outra disse, graças a Deus. Porque o crente tem um negócio nele que identifica ele. Né? Foi o apóstolo Paulo que diz, né? O Espírito que está em mim testifica um Espírito que está em você, que somos filhos de Deus. Testificou o Espírito. Ela disse, a senhora é crente, né? Graças a Deus, ficaram de pé numa alegria. Deram um abraço e trocaram 3 beijinhos, porque em São Paulo é 3 beijinhos. Deram 3 beijinhos. Era para ter terminado assim. Mas uma delas teve a ideia brilhante de estender a mão e disse, já que somos crentes, a paz do Senhor. E a outra disse, a paz de Deus. Entendeu aí ou não tem que desenhar? Começou a confusão. Quando a outra disse a paz de Deus, a da paz do Senhor, já soltou a mão dela. Sentaram uma para lá, outra para cá, não conversaram mais. Até que uma não aguentou e falou assim, eu logo percebi. Falou o quê? A irmã, eu sei de que igreja que a irmã é. Ela, como a senhora sabe? Essa saia aí, ó, acima do joelho, esses brincos, esse cabelinho curto, esse ruge na bochecha. A senhora só pode ser daquela igreja ali em cima, não é? E a irmã disse, sou, e eu não sabia que o dom de revelação ainda existia. O Senhor te revelou certinho, eu sou daquela igreja. E ela disse, mas ó, o dom da revelação está me pegando, viu? Foi por quê? Porque eu acho que eu sei de que igreja que a senhora é também. Como assim? A sua saia é um pouquinho mais comprida, né? Vai até o pé. O cabelo da senhora vai até o pé. Portanto, a língua da senhora vai até o pé também. A senhora só pode ser daquela outra igreja ali, né? Pergunta que eu faço, precisava de tudo isso? Se eu pudesse voltar lá nessa história dessas 2 irmãs, ou lá na história que eu contei para vocês, em que judeus e samaritanos perderam a comunhão, eu entraria com os 2 pés. Eu ia falar, gente, calma, para tudo. A senhora está certa de dar a paz de Deus, a senhora está certa de dar a paz do Senhor, a senhora está certa de ter o cabelo comprido, a senhora está certa de ter o cabelo curto, o senhor está certo em dizer que Deus tem que ser adorado na montanha, o senhor também está certo de dizer que Deus tem que ser adorado em Jerusalém. Todo mundo ia perguntar o porquê, eu ia responder o que Jesus ensinou. Não importa onde adore, o que importa é como adore. Não importa se está em cima, embaixo, o que importa é se você percebe que a presença dele está no ambiente. Se você percebe que a presença dele está no ambiente e não adora, então o problema não está na roupa, não está na aparência, está na sua percepção, ou na sua sensibilidade, ou pior, na falta dela. Eu, por exemplo, quando entrei aqui, dobrei meu joelho, eu senti Jesus aqui na casa. O louvor foi cantado, eu senti Jesus porque eu fui lá para o Santo dos Santos também. Isso aqui não é uma mera reunião de pessoas que vieram para um lugar porque não tem uma coisa melhor para fazer. Isso aqui não é uma reunião como tem lá no Brasil, do Rotary Club, do Lions Club ou da maçonaria, onde só vão os perfeitinhos e os perfeitinhos ficam sempre olhando os outros com o queixo empinado. Não, aqui é uma casa de oração. Aqui é a casa do Deus eterno. Eu não atravesso aquela porta para ver o meu irmão pela roupa, pela aparência. Eu venho aqui para abastecer a minha bateria. Eu não preciso cuidar da sua vida porque eu não estou dando conta de cuidar nem da minha. Então, se eu não cuido nem da minha, por que você quer cuidar dela? E detalhe, se você me ver gritar aqui, pular, não me constranja, não me acuse. Você não sabe onde eu estou passando, ou o vale pelo qual eu estou passando. Lá fora ninguém me entende, porque eu sou de Cristo. Se eu não puder aqui dentro ter liberdade com meu Pai, se eu não puder aqui dentro gritar, pular, me jogar no chão, para onde eu vou? Só há um lugar onde nós temos liberdade pessoal em Cristo. É este santuário aqui. E eu estou sentindo falta desses adoradores extravagantes. Opa, um levantou, o pastor levantou. Isso, onde estiver um adorador extravagante, adore ao Senhor. A Bíblia Sagrada diz: Deus não pode ser adorado por aqueles que estão na sepultura. Mortos não podem me louvar, diz o Senhor. Quem pode louvar é só os que estão aqui dentro. Então entenda, isso aqui é um culto. E um culto não é um lugar onde você vem só para receber. Culto é o contrário, é um lugar onde você vem para dar. E eu vou dar o que, pastor?
Aleluia, glórias a Deus. E muita adoração. Ah, pastor, mas eu não estou sentindo nada. E você tem que sentir o que para adorar? Ou coisa ruim. Você tem que dizer o que? O fogo das asas dos serafins que eu pedi para virem aqui? O vento das asas de um anjo forte? Eu não tenho que sentir nada para adorar. Basta eu ter convicção de que o meu nome está escrito no livro da vida. E de que se a trombeta tocar agora, daqui dessa igreja só 2 forem subir, um eu tenho certeza que sou eu. Quem é o outro? Deixa eu ver. Então reage, pelo amor de Deus, e dá logo um grito. Essa igreja é pentecostal, hein? Ela é preta, mas é uma igreja preta pentecostal, hein? O pastor é bonitão, mas é pentecostal. Eu já vi ele cantar Divisa de Fogo. Alguém já viu também? Como é que você, congregando na igreja do pastor da Divisa de Fogo, vai ficar me olhando com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre o culto inteiro? Isso aqui é um culto de adoração, não é o culto da vitória. Ou é o culto da derrota? É o culto da... Mas que vitória tem você tá aí desse jeito? Ah, pastor, é o frio, Flórida não funciona com frio. Você é pentecostal, acende uma fogueira onde você está, levante uma adoração profunda onde você está, e o Senhor Deus vai te ouvir. Amém? Pois bem, então vamos lá. Se Jesus é judeu e ele não fala com os samaritanos, como acontece com os demais, o que é que ele foi fazer na terra de Samaria? Eu estive lá e eu fiz o passo pelo qual Jesus caminhou. Ele estava em uma vicinal, uma antiga estrada. Essa estrada, pastor Erasmo, dava a volta por completo ao redor da estrada da terra de Samaria, porque a terra de Samaria ficava perto das montanhas, era ali no meio dos arquipélagos das montanhas. Então os judeus tiveram a capacidade de fazer uma estrada ao lado, só para não pisarem lá. Todavia, imagine um lugar redondo como aqui. Jesus está passando por aqui. O lugar onde ele ia era aqui. Então, os judeus, para chegarem aqui, eles faziam isso aqui, davam a volta inteira para poder chegar aqui, só para não pisar nessa terra. Mas havia um caminho, uma espécie de atalho, que levava para o meio desse arquipélago de montanhas, onde havia uma cidadezinha chamada Sicar. Então, para ir até aqui, os samaritanos caminhavam pela estrada e entravam à esquerda. Entrando à esquerda, chegavam aqui em Sicar. De Sicar até esse outro lado havia um outro atalho. Caminhando por aqui, 1h30 a pé. Cortando pelo meio, você gastava 15 minutos. Jesus está na estrada, caminhando com 12 judeus. Os judeus, que são liderados por ele, estão à frente, porque como profeta ele ia atrás, meditando, contemplando, e eles iam abrindo caminho, uma espécie de guarda-costas. Os 12 passam e vem a placa indicando cidade de Sicar, Samaria. Eles nem perguntam, eles atravessam e vão embora, porque eles sabem que judeu não pisa naquela terra para não ficar malditos. Mas depois de passar um bom tempo, como bons crentes, eles devem ter começado a murmurar. Pessoal, aqui do lado moram os adoradores da montanha. E aí as piadinhas de sempre. Aí moram as mulheres da roupa esquisita. Porque as mulheres samaritanas, para não serem confundidas com as mulheres judias, criaram roupas diferentes. Criaram cintos que, quando eram olhadas na rua, não eram confundidas, só para não receber uma paz do Senhor, só para não receber um shalom. E alguém saber que um judeu cumprimentou um samaritano era pecado mortal, ou vice-versa. Como eram irmãos de sangue, eram parecidos na aparência, tiveram que ter uma diferença na roupa. Então eles criaram todo esse imbróglio aí. Os judeus que estão com Jesus sabem que não podem pisar naquela terra, então estão murmurando. Aí a terra dos adoradores da montanha, a terra desse povo feio, aí a terra disso, daquilo. Até que alguém resolve perguntar para Jesus o que ele pensa. E quando eles olham para Jesus para perguntar, cadê Jesus? Perderam Jesus de vista. Pararam e tiveram que tomar uma decisão bem rápida. Jesus não havia falado em arrebatamento ainda. Então na mente deles, olha, ele só tem um caminho por onde ter entrado. Ele entrou naquele atalho que vai para aquela cidadezinha ali. E alguém dizia, não, mas ele é judeu, ele conhece a mesma lei, ele é doutor da lei. E alguém dizia, mas ele é o chefe. Tiveram que resolver o que fazer. Tinham 2 caminhos: irem por aqui, 1h30 de distância de Jesus, perderiam ele de vista, ou voltariam e entrariam na terra maldita. Ainda bem que tiveram bom senso, seguiram Jesus, resolveram seguir o líder. Quando eles chegaram na bifurcação e viram Jesus entrando, eles tiveram que acelerar o passo para chegar perto dele. Mas eu imagino a cena: 12 homens não sabendo como pisar na terra maldita, porque foram ensinados desde criança que aquela terra era uma terra maldita.
E eles andando e dando tapa no pé, tirando a poeira. E lá na frente está Jesus caminhando. Consegue tirar o olhar dos 12 lá na frente e ver o rosto de Jesus? Jesus segurando uma gargalhada. Porque eles já sabiam onde ia dar aquela história. Eles não sabem, eles estão vindo, é uma tensão. Seguir Jesus é uma aventura. Você sabe como começa, não sabe como termina, né? Mas quem está com ele pode ficar em paz, porque ele é o melhor de todos os guias. Ele sabe todos os caminhos e com ele não tem como se perder no meio da caminhada. Quando eles se aproximam de Jesus, já está Jesus perto de uma outra placa dentro daquela terra. Pergunte qual? A terra indicava a cidade de Sicar à frente e uma plaquinha indicando à esquerda, Poço de Iacov, Poço de Jacó. E aí os 13 param ali, Jesus e os 12. Os 12 estão olhando a placa, penso eu, tremendo, os olhos esbugalhados, e Jesus deixando eles viverem aquela emoção. Que emoção, pastor? Eles estão vendo a placa do Poço de Jacó. Eles estão a alguns metros do Poço de Jacó. Pastor, o que é o Poço de Jacó? Era a razão de todos os judeus estarem vivos. Porque o patriarca Jacó, quando foi se encontrar com Esaú, no meio do caminho acabou a comida e acabou a água. Jacó se afastou das suas mulheres, dos seus filhos e dos seus empregados e dos animais, e orou a Deus dizendo: o Senhor me trouxe aqui para morrer, eu indo me acertar com meu irmão e eu vou morrer aqui. O Senhor disse a ele: não, Jacó, pegue uma pá e cave a areia do deserto. Qualquer pessoa ia questionar: Deus, só tem areia. Jacó não questionou, pegou a pá e começou a cavar areia. E não é que lá de baixo brotou um poço de água viva, um poço de água fria, um poço de água cristalina. E aquela água saciou a sede de Jacó, das suas 2 esposas, dos seus 11 filhos, porque Benjamim ainda não tinha nascido, de todos os seus empregados e todos os seus animais. Agora veja só, ao lado de Jesus tem 12 judeus. 12 o quê? 12 homens. 12 homens que foram adolescentes e foram meninos, e que cresceram na religião judaica ouvindo a história do poço, mas nunca tinham visto o poço. Por quê? Porque o poço estava num lugar que era inacessível para eles. O poço estava num lugar onde a religião proibia eles de irem. O poço estava num lugar onde tudo que eles aprenderam dizendo: não vá, porque ali é a terra dos malditos. Mas resolveram andar ao lado de Jesus. Andar com Jesus dá nisso, viu? É uma aventura, ele vai te fazer viver coisas que você nunca sonhou em viver. E quando Jesus disse para eles: meninos, eu tenho sede, eles falaram: então vamos ao poço. E agora eu quero que você imagine a cena: 13 homens, apesar que eu odeio esse número 13. 13 homens. Entendedores entenderam. Cadê o tecladista que chegou ali falando para mim assim: Deus abençoe o Lula. Deus abençoe o Lula. Mas voltando ao assunto, te entreguei. Imagine 13 homens, não, 12 mais um. 12 mais um de homens ao redor do poço, olhando para o poço, sentindo o cheiro da terra molhada, ouvindo o barulho da água viva, porque são águas vivas, não são águas paradas, são águas vivas. Eles estão ouvindo o barulho da água viva, estão sentindo o cheiro da terra molhada. Os olhos dos 12 estão lacrimejando, um dizendo para o outro: é verdade, não é mentira. Olha só, agora os meus olhos veem aquilo que eu só ouvi falar. E eu imagino Jesus com os olhos falando para eles assim, dizendo: é o que dá a me seguir. Quem me serve corre o risco de ver aquilo que até ontem só ouviu falar. Uns 4 entenderam, vou tentar desenhar. Seguir Jesus dá nisso. Você que só ouviu falar de milagres, só ouviu falar de histórias, de unção, você corre o risco de experimentar tudo isso essa noite aqui. Mas de que jeito, pastor? Você só tem que ficar parecendo vivo. Se ficar desse jeito, parecendo que está morto, Deus os acuda. É sério, eu estou sentindo falta dos pentecas aqui, gente. Me ajuda aí. É meu último dia na América. Eu preguei todo dia, preguei de manhã, de tarde, de noite. Eu preciso saber que eu estou entre irmãos aqui. Tem alguém vivo aqui? Eu sei que você está sentado perto de uma criatura que está mais fria do que o Polo Norte. E eu sei também que se você ficar mais 5 minutos perto da criatura, você vai pegar um resfriado. Então, pelo amor de Deus, escapa-te por tua vida. Reage comigo e vamos adorar ao Senhor. Eles estavam ali vendo aquilo que eles só ouviram falar. É isso que eu profetizo sobre a sua vida nessa noite. Estamos no meio da semana, não sei se você percebeu isso. Estamos exatamente no meio da semana, 3 dias para cá e 3 dias para cá. No meio da semana o Senhor tem coisas ainda para te dar. O que você fizer aqui vai refletir para o seu final de semana.
E 2025 será o melhor ano da sua vida nessa terra. Mas eu preciso saber se você acredita na palavra de um profeta ainda. Então dê mais um grito de glória a Deus aí, por favor. Glória a Deus. Se é para Jesus, tem que ser mais forte. E agora que eles estão emocionados, pastor Erasmo, olhando, vivendo aquele momento, Jesus quebra o clima, fazendo assim. Todo mundo olhando para ele, dizendo assim: eu disse que tenho sede. Alguém pode me ajudar aqui? 12 discípulos diante do poço, um milagre vivo na frente deles. 12 discípulos despreparados. Não tinha uma xícara, não tinha um copo, não tinha um cântaro. E é a primeira vez que Jesus pede alguma coisa para eles. Jesus não pediu uma picanha, Jesus não pediu pão assado na brasa, Jesus pediu água. Tem água ali. E eles não conseguem tirar a água do poço. Aqui é um outro ensino, pastor Erasmo. Não adianta entrar na igreja, você precisa entrar no culto. Entrar na igreja qualquer um entra. Já contei isso aqui nesse púlpito. Estava pregando lá no Paraná. Tem paranaense aqui? Essa raça está aí, eu encontrei isso. Eu estava pregando no Paraná. Vocês sabem que os paranaenses, catarinos e os gaúchos são mais quietinhos, né? Tem gaúcho aí? Tem catarino aí? Pode ver que esse pessoal é mais tranquilo. Por quê? Regiões frias. Calma. Regiões mais frias, como o norte, as pessoas têm mais dificuldade de tato. É diferente do Nordeste. No Nordeste todo mundo é amigo de todo mundo. Você vai lá, a pessoa pega um pedaço de carne seca e te dá. Você vira amigo de qualquer um. Pega um ônibus saindo de São Paulo e vai para Bahia. Depois de 48 horas dentro do ônibus, você vira parente das pessoas. Abre aquelas marmitas, sobe aquele cheiro de linguiça frita. É uma coisa, porque o norte é assim. Tem algum nordestino aqui, não? Eu tô sentindo falta de vocês gritarem aqui, porque o nordestino é mais caliente, né? Mas o povo do sul é mais quietinho, né? São mais desconfiados. Aí eu estava pregando num ginásio, pastor Erasmo, mas um frio lascado, umas 5.000 pessoas, corredor no meio, tudo organizadinho, púlpito aqui. E quando eu comecei a pregar, eu notei um cachorro deitado, assim, mais ou menos onde o senhor está, do lado do dono dele, olhando para o púlpito. Mas o cachorro prestava uma atenção na minha pregação, que era uma coisa fantástica. Eu não sabia se era um cachorro ou se era uma coruja me olhando, né? Eu sei que daqui a pouco eu sou pentecostal e sou assembleiano. Quando o povo fica muito quieto, eu tenho que tirar aqui um chicote, eu dou só umas 2 lapadinhas, aí o povo grita e eu volto ao normal. E quando ninguém gritava, Dudu, eu soltei uma palavra pimenta, né? Curtinha e quente, para ver se tinha algum vivo ali. E quando eu liberei a palavra, lá de trás tinha um gritou: "Ô, glória!" Pense no ginásio inteiro fazendo assim. Foi uma coisa, parecia uma sincronia que eu nunca tinha visto. O detalhe não foi as pessoas, é que todo mundo olhou para trás. O cachorro não olhou também. É sério, não é piada não. O Roberto estava lá, ele viu isso. Aí eu falei, aquele cachorro me encantou. Eu falei, meu Deus, eu soltei outra palavra para ver se funcionava. Aí veio o grito do outro lado. Quando deu um grito do outro lado, todo mundo olhou e o cachorro olhou também. Eu falei, não, esse cachorro congrega na igreja, não é impossível. Foi tomado pelo espírito da igreja. Graças a Deus, depois de uns 25 minutos eu alcancei o coração da igreja e eles se soltaram e foi uma glória. E quando a glória de Deus desceu, o cachorro não empolgou. Os irmãos danaram da glória a Deus, aleluia, bateu o pé no chão. O cachorro levantou a cabeça e fez assim: "Au!" Aí tinha um diácono aqui do lado do púlpito. Ele olhou e disse assim: "Ei, pastor, até o cachorro ficou crente, ó." Eu estava com raiva, porque não alcançava o coração do povo. Eu falei para ele: "Não blasfema." Ele falou: "Não." E ele discutiu comigo, infeliz. "Não estou blasfemando." Eu disse: "Tá." Ele disse: "Não estou." Eu falei: "Você está falando que o cachorro está dando glória a Deus, ele está latindo." O diácono falou assim: "Eu interpretei a língua dele." Aí é para acabar. Ele falou que tinha interpretado o latido do cachorro, que ele entendeu o cachorro dando glória a Deus. Aí eu falei para ele: "Olha, é bonitinho, mas não vamos profanar. Animais irracionais não podem dar glória a Deus. Eles não têm mente para isso." "Pastor, o senhor não conhece um papagaio do fulano de tal?" "Esse aí eu não conheço, mas eu conheço de um outro." Um diácono lá no interior de São Paulo mandou um áudio: "Pastor Marco, olha o que meu papagaio está aprontando." O papagaio não estava pregando uma mensagem minha. Ele conseguiu falar umas 2 frases e emendou uma língua estranha ainda.
E ele falou assim: ô glória. Eu falei assim: ó, é bonitinho, mas não vamos profanar. Ele falou: não, pastor, meu papagaio está cheio do Espírito Santo. Eu disse: é impossível. E expliquei para ele: animais não podem ser cheios do Espírito Santo, porque eles não vieram do mesmo lugar de onde nós viemos. Animais foram feitos da terra e foram chamados de alma vivente. Nós fomos soprados pela boca do Eterno. Somos espírito. Lembra que eu disse no início? Seres humanos. Eu não tenho um espírito, eu sou um espírito. Salomão, no capítulo 12, verso 7 de Eclesiastes, diz como vai ser a separação no último dia. Quando o homem morre, o pó, ninguém sabe para onde vai o pó. O pó retorna ao pó. E o espírito, esse retorna a Deus, porque veio de lá. Animais não vieram de lá. Eles não podem dar glória a Deus, eles agem por instinto. Os únicos que têm habilidade de adorar a Deus por consciência estão sentados na minha frente aqui. E se eu fosse você, eu não perderia tempo, eu adoraria a Deus na intensidade. Lembra que eu disse? Não basta entrar na igreja. O cachorro estava na igreja. Lá no Brasil tem até uma piada: por que o cachorro entrou na igreja? Porque a porta estava aberta. Pronto. Então estar na igreja não é o ó, como você pensa. Estar na igreja não é: não, eu, pastor, tenho que dar graças a Deus que eu estou aqui. Às vezes é melhor você não ter vindo, porque vir para ficar mascando esse chiclete, comendo, mexendo no celular, me encarando com uma cara feia, com olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente, e é um culto de adoração, era melhor não ter vindo. Mas já que veio, adora. Vou falar de novo: já que veio, se entrega. Ah, pastor, eu não sou mais um crente menino. Que pena que você não é um crente menino. Quem me acompanha nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram, deve saber que todo dia eu posto uma história. Eu sou um contador de histórias, minhas experiências. Dia desse eu contei uma história, pastor Erasmo, que eu fui pregar no interior de São Paulo. Logo no início da minha pregação, da caminhada, os irmãos faziam a gente ficar hospedado na casa deles. E eu fui pregar numa cidade de Araras num dia, e no dia seguinte fui pregar na cidade de Campinas. E olha que interessante, na cidade de Araras eu estava pregando no culto, uma igreja muito simples, Assembleia de Deus. E quando eu falei a minha história, levantou o irmão lá no meio e disse: ô irmão Marco, lembra de mim? Eu olhei e falei: não estou lembrado. Sou eu, irmão Cido. Aí eu olhei e falei: irmão Cido, marido da irmã Rita, que veio lá do interior da minha cidade. Ele era pedreiro. Ele falou: irmão Marco, vai dormir na minha casa hoje? O que eu podia falar? Eu não tinha contado. Hoje à noite vou para lá. E fui. Jesus de Nazaré. Eu cheguei na casa dele, era uma casa bem humildezinha, mas muito simples naquele dia. E também abracei o cachorro dele. Eu acho que é mal, isso é coisa da minha vida, né? Mas o mais interessante é que eu cheguei na casa, comecei a brincar com as crianças. Daqui a pouco eu estava agachado, com os moleques sentados aqui em cima de mim, brincando de cavalinho. Intimidade é uma coisa terrível, né? Você que é sogro sabe o que eu estou falando, né? O genro, a primeira vez que chega na sua casa, ele fica tão moadinho assim, ele nem conversa. Depois de 3 meses já está abrindo a geladeira, né? Já vai fazer xixi no banheiro com a porta aberta. É um inferno, né? A intimidade é um problema. E depois da intimidade, esses meninos fizeram uma festa comigo. E na hora de dormir, o irmão Cid falou assim: irmão Marco, o senhor já vai dormir? Já, então vamos fazer aqui, meninada, vem todo mundo para frente. Aí chegou todo mundo na mesa dele: vamos cantar. E começaram a cantar. Cantaram 3 hinos da harpa. Um menininho deles levantou e deu uma palavra que tocou meu coração. E depois do culto em casa, nós fomos dormir. Eu dormi muito tranquilo naquele dia. A casa era muito humilde, eram 2 cômodos bem pequenininhos. No dia seguinte fui pregar em Campinas. Aí lá me colocaram na casa de um empresário. Pense numa mansão. Era maior do que aquela sua chácara. E era uma casa tão chique, tão linda, que eu me perdia dentro da casa. E não sei se vocês sabem, né? Eu sou da Vila Tatu. E os pobres da Vila Tatu têm os olhos na ponta do dedo. A gente, quando quer enxergar uma coisa, a gente diz: deixa eu ver, né? Já viram isso, não? E a casa, tudo era bonito, os móveis eram bonitos, os quadros eram bonitos. E eu estudava muito, né? E eu vi lá uns quadros feitos por Van Gogh. Era uma coisa fora do comum. Eu vi um vaso, quando eu corri até o vaso para botar a mulher dele pulou na frente e disse: não toque, por favor, porque isso aí... Eu falei: isso aqui é da dinastia Ming? Ela falou: é, eu já vi uma foto disso. Era feito por chineses, mas era tão fino, era uma coisa única. Era coisa de quem faz, como é que chama? Colecionador. À noite, para jantar nessa casa, foi um Deus nos acuda.
a mesa era tão grande que para falar com o irmão e com a irmã, tinha que usar o celular na mesa, né? E eles me colocaram num quarto, e no quarto era quarto com banheiro dentro. Eu nunca tinha visto isso. Aqui é normal, né? Mas eu nunca tinha visto. Quando me disseram que eu tinha um banheiro só para mim, eu entrei e tinha uma banheira. Quando eu vi a banheira, eu falei, meu Deus, existe. Eu achei que era coisa de novela. E aí, posso contar? Vocês prometem que não vão rir? Eu fui lá e liguei aquela bênção da banheira, né? Sem perguntar como ligava. E fechei a porta, e eles tinham telefone. Liguei para minha esposa, liguei na casa da minha sogra, que eu não tinha telefone. A Edileuza estava lá. Amor, vou tomar banho de banheira. Ela falou, sério. Quando desliguei o telefone, eu abri a porta, aquele fumaceiro. Eu falei, meu Deus, deve ser a tal da sauna, né? Já é banheiro com sauna. E eu pulei dentro da banheira. Oh, Jesus. Porque não era você. Eu tive queimadura de 2º grau. Eu não sabia que tinha que ligar dois botão lá, que era um para água fria, outro para água quente. Coisa de pobre, fazer o quê? No dia seguinte, no café da manhã, aquela mesa, aquele café colonial, mas sentado à mesa apenas eu, o irmão e a irmã. E eu comendo, perguntei, cadê os filhos? E a irmã abaixou a cabeça. E eu percebi o climão que eu criei. E ela falou, nós não temos filhos, estamos orando. Aí eu falei, desculpa perguntar. Ela falou, não, o senhor podia orar por nós, para Deus dar um filho para nós. Orei por eles e saí dali. Quando eu estava indo para casa, Jesus falou comigo, filho, eu te dei 2 experiências, uma em Araras e a outra em Campinas. E eu comecei a fazer a comparação. Uma casa extremamente pobre, lotada de moleque. Uma casa extremamente rica, sem criança nenhuma. O senhor perguntou para mim, onde você ficou mais à vontade? Onde você sentiu vida? Onde você sentiu alegria? E eu falei, foi naquela casa pobre. O senhor disse, sabe por quê? Eu falei, por quê? Está cheio de criança lá. Uma igreja que não tem crianças. E eu não estou falando agora dos bebês que vêm sempre aqui falar os versículos. Estou falando de nós. Se não entrarmos dentro dessa casa e vermos Deus como Pai e nós como crianças, se a gente não puder correr até o colo do Pai, se a gente não puder dar um pulo no pescoço dele, um beijo na bochecha dele, se a gente não puder fingir que nós estamos escondidos lá atrás da cortina, mesmo o Pai vendo o pé da gente, dizendo, cadê meu filho? O culto não pode ser um peso. O culto não pode ser uma coisa enrijecida. Isso aqui tem que ter algo maior. Senão ninguém quer voltar no dia seguinte. Eu tenho uma notícia para você. O Pai está na casa. Cadê as crianças do Senhor aqui? Então, criançada, se ajeita. Nesse gancho ainda, outro dia eu contei uma outra história. Eu falei que estava lá em casa, Erasmo. Eu moro numa casa muito grande, graças a Deus, uma casa bonita. O 2º andar da casa são os quartos onde ficavam as crianças e o nosso quarto. São 4 suítes em cima, embaixo tem mais umas 3 suítes. Eu estava lá no quarto, saí de casa. Aí eu passei por uma porta, a porta estava entreaberta, era o quarto da Karen, da mais velha. Abri, o quarto todo lindo, todo arrumadinho. Passei pelo quarto da Kathleen, todo arrumadinho. Passei pelo quarto da Camille, todo arrumadinho. Quando eu fui descer a escada, me deu um nó na garganta. Pergunte por quê? Porque eu me lembrei que a Karen mora em São Paulo, a Kathleen casou, e a Camille também estuda em São Paulo. E dentro daquele casarão só estou eu e minha velha. E a minha sogra, que nada é perfeito na vida. Eu, Edileuza, e a minha sogra. Aí eu voltei, olhei os quartos das crianças. Vocês acreditam que eu chorei? E me lembrei das broncas que eu dava nessas meninas quando os quartos estavam desarrumados. Roupa jogada pelo chão, porta aberta, aquele escândalo. E eu brigando, arruma essas casas, arruma esse quarto. Que vontade de gritar isso para as meninas naquele dia. Arruma os quartos, mas os quartos estavam arrumados, mas não tinha criança na casa. Do que adianta estar num lugar muito bonito, muito ordeiro, onde todo mundo é bonito e perfeito, mas você não sente vida dentro dele. Bora bagunçar o culto um pouquinho, gente. Bora se soltar na presença de Deus. Bora adorar Jesus. Bora aproveitar e fazer um culto de verdade. Aproveita que o Senhor está na casa. Aleluia. Me emocionei aqui. Glória a Deus. Os discípulos que estavam ali, vendo que não tinham como tirar água, ficaram constrangidos, mas essa não era a intenção de Jesus. Então Jesus dá uma ordem para eles. Aqui na frente tem uma cidade. Acelerem, vão à cidade, comprem água, aluguem um lugar para pouso, preparem comida, e eu vou ficar aqui perto do poço.
A desculpa de Jesus? Estava cansado. Mas os discípulos também estavam. Mas ele deu para eles a desculpa: eu vou ficar aqui porque estou cansado. Os 12 se reuniram e chegaram a uma conclusão: alguém tem que ficar com ele. Pergunte como eu sei. Porque eu sou inteligente. E segundo, porque só teve um que contou a história. Quem contou a história? João. E João era o discípulo a quem Jesus amava. João ficou ali sozinho, uma espécie de guarda-costas. Jesus sentado em uma pedra debaixo de um zimbro, olhando para o poço, mexendo nos dedos dos pés, usando uma estola sacerdotal branca. E do outro lado João, um judeu convicto, com roupa de judeus, como se estivesse guardando o mestre. Indo para a cidade, 11 judeus. 11 o quê? 11 homens escolhidos, sim ou não? Sim. Portanto, especiais, sim ou não? Sim. 11 homens ungidos, sim ou não? Sim. 11 homens que acreditavam em milagres, sim ou não? Sim. 11 homens que deixaram tudo para seguir Jesus, sim ou não? Sim. 11 discípulos que se transformaram em apóstolos, e a nossa fé é uma fé apostólica por causa deles, sim ou não? Sim. 11 santos, amém? 11 santos indo. Se segure. No sentido contrário, vem vindo uma mulher. Mas não era uma mulher normal. Era uma mulher que teve 5 maridos. E o que ela tinha agora não era dela. Portanto, ela estava em adultério. Possivelmente uma destruidora de lar. Possivelmente uma prostituta de luxo. Todas as mãos a acusavam, menos eu, porque eu conheço a história. Nenhuma mulher no Oriente Médio, é claro que toda regra tem exceção, queria viver da vida da prostituição. As mulheres que se tornavam prostitutas era porque haviam sido molestadas ou abusadas sexualmente pelo pai, pelo tio, avô, pelo primo, pelo irmão ou pelo vizinho. E quando a família descobriu o abuso, a culpa não caía nos homens, caía na mulher. Diziam: a culpa é sua, você deu ousadia, você se mostrou demais, você foi cobiçada porque você se mostrou demais. A mulher era punida, a punição era severa. Tirava a mulher de casa e mandava ela embora, sem nada, sem direito a nada. Ela era deserdada e só havia um lugar para onde ela poderia ir: a zona do baixo meretrício. E lá ela tinha que vender o seu corpo para não morrer de fome. A mulher dessa história é uma prostituta de luxo, uma mulher extremamente bonita. Pergunte como eu sei. Porque eu sou inteligente. É simples. É só a senhora que está aí já há muito tempo tentando encontrar alguém e não encontra. Ela teve 6. Se ela teve 6 é porque ela era bonita. Só, não tem outra explicação, era uma mulher bonita. Então ela tinha homens à vontade. Essa mulher é uma prostituta e ela está vindo. Se ela é uma prostituta, ela é uma pecadora. Está vindo. E indo 11 santos. Respira fundo. 11 santos não podem matar a sede de Jesus. Mas a prostituta, a mulher de vida duvidosa, a mulher estuprada, a mulher que ninguém queria nada com ela, ela tinha o que os discípulos não tinham: um cântaro no ombro. Será que só eu já estive em um culto onde o pastor, ou o ministrante, ou o louvor foi tão profundo e parte da igreja toda sentiu, a outra parte não sentia nada, não se movia? Aí nesse culto tem uma pessoa que não é crente, e a pessoa se derrama em lágrimas, e ela fica assim para o amigo: você contou minha vida, né? Você contou minha vida para o pregador, você contou minha vida, só pode ser. E aí a pessoa vem para frente chorando. Ela nunca entrou numa igreja, ela vem das drogas, da cachaça, de uma vida podre, e ao chegar aqui dentro ela sente Jesus. Aí o crente está na igreja há 50 anos, vem todo culto e não percebe nada. Pelo contrário, sai murmurando ainda, falando da voz, ou da expressão, ou da nota da música. Arruma sempre uma desculpa. Aí o pecador sente e o crente não. Eu prego desde criança. Eu tinha uns 15 anos. Estava pregando em Ribeirão Preto, numa cruzada, numa praça muito grande. Na praça lá tinha um coreto. Quem lembra de coreto aqui? Quem não sabe o que é coreto? Coreto é uma casinha
onde ficava a banda. Toda cidadezinha pequena tinha uma banda, ia lá em época de festa. Às vezes o prefeito usava para fazer comício. E era lá que eu estava pregando. Eu era muito pequeno, porque eu sofria de inanição, desse tamanhozinho assim, com 15 anos. Vocês sabem o que é inanição? É uma pessoa que não tem comida. Isso é falta de alimento em casa. A criança não se desenvolve, né? Então até os 15 anos eu sofria de inanição. E aí eu estava lá pregando com uma gravatinha de crochê, uma caixinha de som, e eu gritando, né? Ficava vermelho igual um peru. Gritando, meia dúzia de irmãos esparramados na praça, uns orando, outros lá distribuindo folheto. Quando eu fiz o apelo, escutamos um grito que a praça inteira parou. Olhamos para onde veio o grito. Uma mulher, ela saiu da esquina, era um bar, era uma casa de prostituição, e ela estava na porta, e ela assistiu a pregação. E ela veio correndo, aos gritos, gritando e chorando. Quando ela chegou perto do coreto, ela se dobrou o joelho e tirou o maço de cigarro que estava aqui dentro do seu sutiã e jogou no altar. E ela se ajoelhou e colocou o rosto no chão. Só que ela estava tão mal vestida que as vergonhas dela podiam ser vistas à distância. Essa mulher chorou tanto, e eu fiquei tocado. Eu era uma criança, eu levantei a mão e fui orar por ela. Quando comecei a orar por ela, ela parou de chorar e começou a dar glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Daqui a pouco ela começou a falar em língua estranha. Ela começou a falar nas línguas espirituais. E eu abri os olhos e falei, meu Deus. Eu fiquei tão feliz. Mas minha alegria durou pouco. Duas irmãs estavam no meio da praça, de coque na cabeça, com a Bíblia aqui no braço, vieram marchando em sincronia. Chegaram perto da mulher e colocaram a mão na cabeça dela e começaram a dizer, sai Satanás, espírito de enganação, sai. E não saía, porque não era espírito de enganação. Então, de cima daquele palanquezinho, eu perguntei, o que vocês estão fazendo? Elas, estamos expulsando o demônio. Eu disse, mas ela está falando em línguas. E as duas falaram para mim, você é jovem demais para entender isso. O diabo também se transfigura em demônio. E eu falei, mas são línguas. E elas disseram assim para mim, você acha mesmo que o Espírito Santo desceria sobre um lixo desse? Eu não tinha a cultura que eu tenho hoje, senão aquelas mulheres estariam perdidas comigo ali. Eu fiquei quieto. Terminou estranho. A mulher voltou lá para o prostíbulo. Não sei se ela procurou uma igreja, porque ela ouviu as mulheres falarem para ela que o Espírito Santo não desceria sobre um lixo daquele. É isso. Às vezes os santos não percebem Jesus no ambiente. Às vezes vocês veem o pastor ou os levitas cantarem, tentando te empolgar para você cantar também, para você adorar a Deus também. Porque nós pentecostais aprendemos assim, desde criança na igreja. Aquele que procura, acha. Aquele que bate a porta se abre. Aquele que pede, recebe. Tratamos essa reunião como se fosse um teatro, onde as pessoas, quando gostam, aplaudem, quando não gostam, vaiam, levantam a qualquer momento para ir ao banheiro ou comer pipoca. Aqui não é a casa da mãe Joana. Aqui ainda é uma casa de adoração. E o Senhor está entre nós. Essa mulher passou por aqueles discípulos. Eles queriam voltar, correr atrás dela, mas não deu certo. Eles tinham que obedecer a Jesus. A mulher chegou perto do poço e ela também tomou um susto, porque ela viu dois judeus num poço de Samaria. E pior, um deles usava roupa branca, religioso, profeta. Ela olhou para ele e deve ter imaginado, se ele souber quem sou eu, ele vai ordenar o discípulo dele para me matar. Porque tanto para judeus quanto para samaritanos, a prostituição era um ato horrível, e a mulher deveria ser apedrejada até a morte. A pergunta que fica é, se ela já teve tantos maridos e estava com um agora que não era dela, por que ela não morria? Só há duas explicações. Ou ela era amante de um político, ou ela era amante de um líder religioso, e ninguém tocava, porque era uma espécie de propriedade. Quem vai bater com o político? Quem vai bater com o líder religioso? Eles podem tudo, fazem as escondidas. Então ninguém tocava nela. Essa mulher chegou ali, ao ver Jesus sentado numa pedra e João do lado, ela não pensa duas vezes. Ela ajoelha, ela tira debaixo do cinto dela uma corda, ela tira o cântaro do ombro, ela amarra o gargalo do cântaro, ela solta o cântaro dentro do poço. Daqui a pouco ela começa a içar o cântaro, e o cântaro sai, vertendo água cristalina, água pura, água fresca, água viva, água capaz de matar a sede de qualquer moribundo.
Água que vale mais do que pérola, mais do que ouro no meio do deserto. Água vale mais do que qualquer coisa no meio do deserto. E quando aquele cântaro sai de dentro daquele poço, a mulher vai desamarrar ele, porque tem que terminar assim. A religião mandava terminar assim, a sociedade mandava terminar assim. Judeus e samaritanos não conversam. Mas enquanto ela está fazendo tudo isso, ajoelhada ainda, o judeu sentado na pedra quebra mais uma regra, e ele se dirige a ela: ei, senhora, moça. A mulher olhou e era Jesus chamando: a senhora pode me dar um pouco dessa água? Porque eu tenho sede. Aquela mulher perdeu naquela hora a maior chance da vida dela. Água é um elemento. Às vezes tem muita gente que fala que água é alimento. Água não é um alimento, é um elemento. Eu não bebo água para viver, eu bebo água para sobreviver. 70% desse corpinho ao seu lado aí é feito de água. 77% do meu cérebro e do seu são feitos de água. Então água é vida. Aquela mulher estava negando água ao dono de todas as águas. Me dá um pouco dessa água ao invés de dar água. Olha o que ela disse para ele: como sendo tu, homem judeu, pede água a mim que sou mulher samaritana. Eu vou traduzir, espero que ninguém se escandalize. Homem judeu. Ela tocou na masculinidade dele e tocou na religião dele. Quando ela disse, como sendo tu homem, ela está dizendo, nenhum homem conversa com uma mulher que não seja da família dele. Portanto, você é um safado. Você é mais um desses que cruzaram o meu caminho e só quiseram me levar para a cama. A briga dela com Jesus é porque ela achou que Jesus estava flertando com ela, puxando conversa. E a roupa religiosa não deixou ela com medo, porque ela já passou por mão de líderes religiosos também. Essa foi a ira dela. Como sendo tu homem? Aí ela vai, judeu. Os judeus não eram chamados de judeus, eram chamados de hebreus. E ela não sabia que Jesus era da tribo de Judá. Ela chamou Jesus de judeu por causa da roupa branca, a religião judaica. Ela viu nele um líder religioso. Então ela está dizendo que ele é um safado e um religioso mau caráter. Ela está acusando, ela está agredindo Jesus. Pode imaginar João como é que ficou? Batendo no mestre dele. João está olhando para o chão falando, fala Jesus, é só falar que eu apedrejo. Jesus já sabia quem era ela. Ele falou para ela, traz o seu marido. E ela disse, não tenho. Disseste bem, teve 5. O que tem agora não é seu, você é uma adúltera. Jesus já sabia, tinha a lei estava a favor dele para que ele pudesse matá-la. João só está esperando a ordem. Antes de falar sobre o que aconteceu, veio um pensamento quando eu estudava esse texto. Onde que essa mulher arrumou coragem, pastor Eraso, para encarar 2 judeus? Ela agrediu ele. Ela sabia o resultado. Ela seria apedrejada, escorraçada, apanharia ali. Por que é que ela, mesmo sabendo disso, agrediu Jesus? Só tem uma explicação, pergunte qual. Esse é o motivo pelo qual Jesus entrou em Samaria. Eu imagino aquela noite, aquela mulher acordando 4, 5, 6, colocando a mão do lado da cama e procurando o amante. E o amante que usou ela a noite inteira já tinha ido embora. Ela olhou em cima da mesinha de madeira iluminada por um candelabro. Estava lá os denários, o dinheiro que ele pagou a ela. A mulher sentou na cama, procurou um balde de água, uma bacia para se lavar. E ela deve ter pensado na vida. Não vale a pena viver desse jeito. De homem em homem. Eu só sofri. Violada pelo pai, pelo tio, pelo parente. Caio na zona do baixo meretrício. É isso que a vida reserva para mim. Será que não há um Deus nessa terra? Será que o Deus de Abraão não me escuta por ser eu uma samaritana? Penso eu que a mulher fez um pacto quando acordou. A partir de hoje ninguém mais me toca. A partir de hoje não vou ser mais um objeto. A partir de hoje não vou ser mais o lugar onde homens vêm afogar as suas mágoas. Ninguém mais me toca, eu quero vida. Eu não quero levar a vida como eu estou vivendo, porque isso não é vida. Eu quero viver, não quero vegetar. A partir de hoje, nenhum homem me toca mais. Ela deve ter feito essa oração. O pai lá em cima ouviu. Jesus está vindo pela estrada. Filho, sim meu pai. Bora quebrar a lei. Bora quebrar as regras. Qual meu pai? Entra em Samaria.
terra dos malditos? A terra dos malditos. A terra dos adoradores da montanha? É aí. A terra dos judeus que misturaram contra as raças quando eu disse que não era para fazer isso. É aí, Senhor? É aí. O Senhor mandou, está mandado. Jesus não entrou ali à toa. Tanto é que ele mandou os discípulos irem à frente. Ele ficou no poço. Ele sabia que aquela mulher ia estar ali. E agora, na conversa com ela, ela agride ele. Ele tem todos os motivos do mundo para amaldiçoá-la. Mas quer ver como é que ele responde para ela? Ah, mulher, se tu soubesses quem sou eu, se tu soubesses quem sou eu que falo contigo, você me pediria água, e eu te daria uma água que quem bebe dela nunca mais tem sede. Aleluia. Eu sinto Jesus aqui. Eu te daria uma água que quem bebe dela nunca mais tem sede. A palavra foi tão forte, achou tão o coração da mulher como uma terra seca, molhou tanto o coração dela que ela se abriu, ela mudou a forma de tratamento instantaneamente. Ela diz: como sendo tu homem judeu, safado, religioso, mentiroso. Olha como ela vai tratar Jesus agora. Depois Jesus diz: se tu soubesse quem sou eu que falo contigo, você me pediria água, e eu te daria uma água, quem bebe dela não tem sede. Olha como ela responde: mas Senhor. Vou falar de novo. Primeiro é homem judeu, safado, líder religioso, hipócrita. Agora ela diz: mas Senhor. Só chama alguém de Senhor quem reconhece que Ele é maior do que esse, e Ele é melhor do que esse. Ela ainda está ajoelhada: mas Senhor, o poço é fundo, e tu não tens como tirar água. Era tudo que Jesus queria. Uma brecha para conversar com ela. Ele levanta da pedra, vem perto dela, ela ainda está agachada. Ele olha para o poço e diz: o poço de fato é fundo, e eu não tenho como tirar água daqui. E ela: então, se o senhor não tem como tirar água daqui, como o senhor vai matar minha sede? Aí Jesus se apresenta. Permita-me me apresentar. Imagina ele abrindo os braços, reverendo Duda, e dizendo: eu sou a fonte da água da vida. Quem bebe da água que eu tenho para dar nunca mais terá sede, mulher. E aí Jesus vai mais longe. Se essas palavras que eu te falo ficarem dentro de você, aqui de dentro de você vai saltar uma fonte de água viva, que vai jorrar para a vida eterna. Jesus estava dando para ela um presente que modificaria a vida dela para sempre. Quem entendeu até aqui, diga: eu entendi, pastor. 2 ensinamentos aqui. Beto, mude a música. Primeiro ensinamento: eu estive lá, e eu fui nas ruínas de Sicar. Das ruínas de Sicar, eu fiz o trajeto da mulher até o poço, porque eu sou curioso. Gastei 25 minutos a pé. Quantos minutos? Aí eu parei, fiz o gesto da mulher, ajoelhei, fingi tirando o cântaro, fingi um homem conversando comigo. Não deu 15 minutos de conversa. 25 com 15, quantos minutos? 40. A Bíblia diz que a mulher deixou o cântaro e voltou para a cidade correndo. Lá vai eu correndo para as ruínas de Sicar. Cheguei lá com a língua para fora. Estou velho já. Mas quando cheguei lá, eu olhei para o relógio. 20 minutos cravados. 40 com 20? 60 minutos. 60 minutos é igual a 1 hora. Se você soubesse o que Deus pode fazer na sua vida em 1 hora de culto. 1 hora de culto com Ele. Num encontro profundo com Ele. Numa entrega profunda com Ele. Jesus mudou aquela mulher. 1 hora atrás ela saiu da cidade dizendo para todo mundo Shalom. Ela virava as costas, o povo dizia: lá vai a Kenga, a destruidora de lá. Ela: o que é? Não, Deus, Shalom, vai com Deus. Os amantes eram fortes demais. 1 hora atrás era só uma prostituta. 1 hora depois, eis na Bíblia a maior missionária do Novo Testamento. Uma irmã entendeu, ela já deve ter lido o texto. A maior missionária do Novo Testamento. Como assim, pastor? A Bíblia diz que ela voltou correndo, entrou na cidade e saiu pregando: encontrei o Messias, encontrei a fonte da água da vida. Ele matou a minha sede, que homem não pode matar, amante não pode matar, pai não pode matar. Ele matou a minha sede em 15 minutos.
Bíblia diz que a cidade inteira, não foi o bairro, nem os vizinhos, nem os parentes, a cidade inteira desceu para o poço. Jesus fez um culto, a cidade inteira se converteu. Final do dia, as pessoas estão voltando para a cidade, Jesus vem junto. Quando entra na cidade, a mulher está sentada no meio-fio, ainda chorando, no impacto da presença. Aí disseram para ela: agora cremos, não porque te ouvimos, cremos porque os nossos olhos viram e ouviram que ainda há profetas em Israel. A maior missionária do Novo Testamento. Não precisou de curso de teologia, não precisou de anos de igreja, bastou um culto, 1 hora. Diga para o seu irmão: aproveite o culto, não perde a oportunidade, adore com força. Segundo e último ensinamento, e esse é mais forte. Bento, muda a música de novo. Essa pergunta é filosófica, já que vocês são inteligentes. Todo mundo aqui fala how are you? Então vamos lá. Sentado na pedra na frente do poço de Jacó está Jesus de Nazaré, sim ou não? Jesus disse à mulher que ele tinha sede, sim ou não? Minha pergunta é: quem está pedindo água para a mulher? O homem Jesus ou Deus Yeshua? Pense aí. Quem está com sede? É o homem ou é Deus? Ele não era meio homem nem meio Deus, ele era 100% homem e era 100% Deus. Isso eu aprendi com o pastor Gesiel Gomes, que está nos assistindo agora. Beijo, meu mestre. Se ele era 100% homem, 100% Deus, essa pergunta é muito difícil de ser respondida. Porque eu posso, por analogia, dizer aos irmãos que ali estava o Deus Criador. O Deus Criador que só tem uma única necessidade. Olha só que perigo que eu estou falando agora. Como pode o Deus Todo-Poderoso ter necessidades? Como pode alguém que pode tudo ter necessidade? Pois eu me atrevo a dizer que Deus só tem uma carência, uma necessidade. Tem uma coisa que Deus não pode fazer, e não é porque Ele não tem o poder para fazer, porque Ele pode tudo. Ele não fará porque não é coerente fazer. Não fará porque não faz sentido fazer. Pergunte o quê? Você nunca vai ver Deus ir para frente do espelho, olhar, se ajeitar e falar: eu sou lindo, eu me adoro, olha, eu me glorifico. Que graça tem a senhora passar horas daquele cabeleireiro bendito, com aqueles trem de ferro amarrado aqui para mudar a cor do cabelo. Eu sei porque eu tenho uma em casa. 6, 7 horas. Aí a senhora chega em casa e fala: meu marido vai entrar, fiz estudo para ele. Quando a porta da casa abre, a senhora faz assim para ele, em slow motion. Ele olha, passa, tá tudo bem? Aí a senhora faz pro outro lado. Aí ele diz: torcicolo? Tá com problema no pescoço? Ela: alô, cabelo novo. Ah, é verdade, amor, eu tinha percebido. Falso que dói. Que graça tem você emagrecer e andar pelas ruas aqui de Deerfield com a camiseta da Herbalife escrita aqui atrás: pergunte como foi. Que graça tem você comprar um sapato novo, chegar na roda de amigos, ó, não pisa, não pisa, não, ninguém está nem vendo, não, só para todo mundo olhar e dizer: ó, sapato novo. Você comprar uma roupa nova e andar com a etiqueta pendurada para todo mundo: ó, tem a etiqueta, acabei de comprar. Isso não é legal. Legal é quando alguém chega e fala assim: tem uma coisa diferente em você. Nossa, você está mais magro, você está mais bonito. O que é isso? Um louvor. Deus não pode se auto-adorar. Para isso Ele criou os anjos, e eles falharam na adoração. Aí Deus criou os animais, e os animais continuam adorando a Deus, mas eles adoram sem consciência. O canto dos pássaros, o farfalhar das batidas das asas das aves. Eu tenho um amigo que diz que até o mar adora a Deus. Falei: como assim? Quando ele quebra nas rochas do mar, ele fala assim: Jeová, Jeová. Eu tenho um amigo que pega o Salmo 150, o último versículo dele diz: está escrito: todo ser que respira deve
louvar ao Senhor. Deus, podendo se autolouvar, não fará, porque não faz parte do caráter dele. Para isso, ele criou o ser humano. E sabe o que Jesus está dizendo na história da mulher? Pode ser o mais miserável, pode ser aquele que tem a profissão mais indigna, pode ser a coisa mais suja. Esse ser humano tem poder de matar a minha sede. Esse ser humano tem poder de receber a minha bênção, porque tem condições de me tocar. Eu sou criado na Vila Tatu, lá na roça. O culto que eu cresci na Assembleia de Deus não eram de pessoas ricas. Todos nós cortávamos cana, inclusive eu cortei cana de açúcar, ponhei laranja, algodão e café. Nossas igrejinhas eram tão simplórias. Nós não tínhamos instrumentos. Era o círculo de oração cantando Oliveira Verdadeira. Era o presbítero cantando Foi na cruz, foi na cruz. O céu ficava baixinho. A gente gritava, a gente adorava. Ninguém olhava pra gente, ninguém olhava se a maquiagem ia borrar, até porque ninguém usava maquiagem. Ninguém ficava com problema do salto quebrar, porque ninguém tinha salto alto para usar. Era só um culto. E foi nesses cultos que eu fui forjado. Eu tenho 52 anos, minhas lutas são violentas. Já falei nesse púlpito, tudo comigo vai para o Jornal Nacional. E aí as pessoas perguntam, como é que você aguenta? É simples, meus pés fincados numa rocha. Os cultos que eu participei, eu vi a glória de Deus. Eu ouvi a profecia saindo da boca, dos lábios daquelas mulheres que só tinham 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante. Elas falavam coisas que acertaram. Até hoje eu vivo profecias. Só que os cultos não eram silenciosos. E alguém vai me dizer, pastor, mas aquela fase passou. Que pena que passou. Que pena que trocamos tudo aquilo por um lugar mais aconchegante. Dia desse eu estava pregando na minha igreja, eu surtei. Falei, vou queimar essas poltronas almofadadas e vou arrancar esse ar-condicionado aqui e vou tirar esse telão, vou voltar banco de madeira aqui e uma caixinha de som daquela que eu falo, aleluia, vocês entendem, glória a Deus aí atrás. Aí alguém perguntou, por quê, pastor? Eu falei, porque parece que quanto mais conforto a gente dá para vocês, menos vocês adoram. Menos vocês querem se soltar. Ah, pastor, eu venho para uma palestra, para um culto de autoajuda. Aqui não é lugar disso. Aqui é lugar de você ir para a guerra. É lugar de guerra. Se você quer milagre nessa terra, tem que guerrear. Gente, vocês estão nos Estados Unidos da América, vocês são brasileiros, não sei se há gente de outras nações aqui, portugueses, angolanos. Eu sei que você vem de uma outra nação. Alguns de vocês vieram para cá porque não tinham nada naquele país, perderam tudo lá. Vieram em busca de uma nova chance, e Deus tem dado. A única coisa que Deus te pede é entrar nesse culto e falar com Ele, adorar e ser grato e levantar as mãos. E nem isso você tem capacidade de fazer. Por quê, pastor? Por que tem que ser assim? Porque não existe como adorar a Deus desse jeito, a não ser que você seja mudo. Aliás, eu participei de uma reunião com mudos e eu vi os mudos adorarem a Deus, batendo os pés no chão assim. E eu perguntei, por que eles estão batendo os pés? Porque eles não têm língua para adorar. Não podem gritar, não podem aplaudir, não podem ficar em pé. Qual é a dificuldade que você tem de se entregar na presença do seu Deus aqui dentro? Você não vem pedindo a Deus um milagre. O milagre só vai vir se você partir para a guerra. Demônios não respeitam crentes bonitinhos. Demônios não respeitam crentes que tem dólar ou anel de formatura do dedo. Demônios só respeitam canelas de fogo. Gente que vai para a guerra, gente que vai para a adoração, gente que vai para a oração. Não há outra forma. É guerra. É sério. É real. Não deixe o diabo te paralisar nessa terra. Não deixe o diabo roubar a sua alegria. Não deixe ele roubar o seu fervor. Junte um grupo de amigos, vai para o joelho, o céu desce. O céu vai descer. Deerfield é uma cidade abençoada. E você é um cristão abençoado. Só tem que fazer algo mais. Mate a sede do seu Criador. E eu vou terminar por aqui. O capítulo 7 eu deixo para outra vez que eu voltar, senão nós não temos tempo. Mas eu deixo aqui esta palavra para vocês. A adoração extravagante, a adoração convida, ela atrai a presença de Deus. E ponto final. Eu termino contando uma última história que eu acho que eu já contei, e vou usar as palavras de Paulo. Não me canso de contar para vocês sempre as mesmas coisas.
Paulo de vez em quando tinha que pregar de novo a mesma pregação, e ele falava: não me canso de pregar para vocês a mesma coisa. Eu, recém-casado, casei com a irmã Edileuza. Minha esposa é psicóloga, e eu, menino criado no meio do mato, Vila Tatu. Imagina o choque de como é que chama isso? Nível social. Primeira noite, ou primeira sexta-feira pós-casamento, pós-lua de mel, eu me ajeitando, convidei ela, disse: vamos comigo orar? Ela disse: aonde? Falei: eu vou orar no meio do mato. A gente subiu um monte para orar. Então, alguém aqui já subiu um monte para orar? Eu não estou entendendo vocês não, um monte de orador de monte, vocês estão parados porque está com vergonha da pessoa que está do seu lado, está na sua frente, está atrás de você. Reage, pelo amor de Deus. É sério, isso aqui é culto de guerra. Aí eu falei para minha mulher: vou orar no meio do mato, lá no monte. Ela olhou para mim e disse assim: para que vocês oram no meio do mato? Eu disse: alô, nós oramos lá porque é uma bênção. Ela falou assim para mim: mas lá não tem água potável, lá não tem um chão bonito, lá não tem cobertura, lá só tem percevejo, lá só tem pernilongo, formiga, e vocês correm o risco de ter cobra lá ainda. E lá só tem terra. Não faz sentido. Eu disse: faz sentido para mim. Começou a discussão, disse: ó, agora não, recém-casado não, eu vou, respira fundo, e fui orar. Voltei, não conversamos mais sobre o assunto. Sexta-feira da frente, eu me ajeitando, ela disse: onde você vai? Eu disse: sexta-feira, monte. E ela: vem cá, senta aqui. Eu estudo psicologia. O que a minha mulher foi me falar. E eu descobri por que você é assim e eu sou desse jeito. Eu falei: por quê? Isso é personalidade. Eu falei: como? Ela falou: Freud me deu uma aula de psicologia. Psicanalista austríaco, mapeou os seres humanos em sentimentos, em temperamentos. E uns são fleumáticos. Ela disse: eu sou fleumático. Eu falei: fleu o quê? Fleumático. Eu tive que procurar no dicionário depois para saber o que era fleumático. A princípio, quase dei glória a Deus, que eu achei que era língua estranha, porque está sendo renovado. Eu sou fleumática e você é colérico depressivo. Eu falei: que desgraça é essa? Colérico depressivo. Ela falou assim: você vai de 8 a 80 em segundos. Quase bipolar. Eu falei: meu Deus do céu, eu sou desse jeito. Eu falei: e o que tem? Ela falou: o que tem? Que cada um tem um temperamento. E Jesus respeita os temperamentos. Você tem que pular, gritar na igreja, você passa vergonha em mim. E eu não, eu sou quietinha no meu canto e a minha oração sobe do mesmo jeito. E Jesus fala comigo do mesmo jeito. Quando eu estou muito cheio, eu derramo 2 lágrimas, o Senhor fala comigo. E eu sinto Jesus. Você tem que pular, gritar. Você tem que orar no meio do mato. Eu oro na igreja, eu oro aqui na minha casa é confortável. Eu falei: amém. Ela falou assim para mim: é uma questão de temperamento. Eu falei: tá bom. E fui orar, saí triste. Falei: eu colérico, depressivo. Você ri porque não era você. Eu não sabia o que era isso. Semana seguinte, Duda, fui orar no Monte Novo. Agora nem chamei mais, e ela também nem tocou no assunto. Falei: tô saindo. Ela falou: vai com Deus. 6 meses depois, sexta-feira, me ajeitando, disse: tô indo. Ela disse: pra onde? Eu falei: alô, sexta-feira, monte. Ela: espera que eu vou junto. Eu falei: hã? Eu falei: amor, é monte, terra, formiga, tudo. Ela falou: espera que eu vou junto. Ela foi se arrumar. Eu fiquei pensando: o que ela está aprontando? Eu falei: será que ela está terminando a matéria? Ela tem que apresentar um TCC, ela tem que apresentar um estudo sobre isso. Eu acho que ela está me analisando, ela está me usando de cobaia. Pensei 1 milhão de coisas. Daqui a pouco ela se ajeitou e eu saí de casa com ela. Eu levava 20 minutos da minha casa até a montanha lá. Aqui não é montanha, era o meio do mato, era um pasto. Era um lugar aberto, cercado por árvores. E eu levei 1 hora para chegar lá, porque eu fingia que eu estava errando o caminho, para ver se ela desistia. Porque estava muito esquisito aquilo. E ela não desistiu. Eu não tive outro jeito. Cheguei lá no lugar, aí as vergonhas, né? Parei o carro atrás de um monte de outro carro, no meio do mato. Tinha uma cerca. Alguém lembra de cerca de arame farpado? Eu falei: ó, nós temos que pular essa cerca. Ela: ai, como é que eu vou pular essa cerca? Toda dondoca, né? Italiana, misturada com português, loirinha, bonitinha. Eu falei: calma, eu te ajudo. Pisei no negócio, levantei aqui, pula aqui. Pulamos a cerca. Ela foi entrar, eu falei: não, para. Aqui nós temos que fazer um concerto. Ela falou: tem que fazer o quê? Eu falei: um concerto. Ela falou: concerto do quê? Eu falei: não, é uma tradição de quem ora no monte. Alguém já orou no monte aqui? Lembra do concerto? Ela falou: mas pra quê? Eu falei: porque lá dentro o negócio fica estreito. Lá os profetas enxergam, Deus revela, é uma bagunça lá. Então é melhor a gente se acertar aqui para não ser pego de surpresa lá dentro. Vocês são tudo loucos.
E eu falei, mas vai fazer o concerto ou não vai? Ela falou, vou. Ela fez o concerto comigo, oramos e entramos. Chegamos na clareira e eu levei ela para uma árvore nova. Eu apresentei uma árvore para ela, porque todo orador de monte que se preza tem uma árvore dele. Eu falei, essa aqui é a sua árvore. Ela disse, para quê? E eu não podia explicar o para quê. Eu falei assim, não, é para a gente saber onde você está mais ou menos, né? Eu falei, se ela for uma das nossas, ela vai descobrir para que é essa árvore. Daqui a pouco alguém pegou um pandeiro, um violão e começou lá, e daqui a pouco divisa de fogo, e o Miguel descendo, o Gabriel subindo, aquele negócio da glória, e a poeira subindo, foi uma glória, o fogo começou a cair, cada um foi para um canto, cada um foi para a sua árvore, dobrou o joelho e começou a orar, e foi aquele fogo até umas 3 da manhã. Deu 3:10, foi todo mundo apagando, né? Foi todo mundo ficando quieto, e eu escutei, eu estava de olho nela, né? Escutei a minha mulher orar assim, bem baixinho, só falta isso. É isso que o senhor quer? Quer que eu fique louco igual eles? O senhor quer que eu pule, que eu grito? O senhor quer que eu fique desequilibrado? Só está faltando isso. É isso que o senhor quer? O senhor acha que eu não tenho coragem? Então o senhor vai ver. E a minha mulher ficou valente. E ela começou, glória. Eu falei, eita, Deus deu um glória acima de 1 decibéis que eu nunca ouvi. Daqui a pouco, glória, glória. Eu falei, eita, não é minha mulher não. Daqui a pouco ela começou a gritar. E Jesus batizou ela com o Espírito Santo. Ela começou a pular, falando em línguas. Quando ela começou a pular, ela engatou uma 5ª marcha na profecia. Ela apontou o dedo para um profetizou. No segundo que ela foi profetizar, eu corri para o meio daquele mato, que foram me encontrar meia hora depois. Eu sou louco de ficar na frente da minha mulher profetizando. 6 meses de casamento, vai que ela queria desabafar. Eu fugi dela, corri lá para o meio do mato. Daqui a pouco veio alguém, Marco, onde você está? Eu falei, estou aqui. Eu falei, pode vir. Eu falei, e a mulher? Eu falei, já foi. Foi pronto, está caída lá, ó. Cheguei lá, minha mulher caída no chão. Imagina a Edileuza, uma donzela, uma dondoca, caída no chão, parecendo um porquinho. Ela tinha mato no cabelo, a lágrima misturou com terra, mas virou aquele sarceiro. Ela de saia, assembleiana naquela época não usava calça, de saia, a perna, ela estava virada no giraia. Eu falei, minha mulher, toquei nela, ela só gemia. Eu falei, vocês me ajudam a botar ela no carro? Me ajudaram, coloquei ela no carro, ela deitada no banco de trás, levei ela para casa, coloquei ela no meu ombro, ela não conversou comigo, deitei ela na cama daquele jeito, ela ficou, dormiu, e eu dormi do lado dela. 6 e pouco da manhã essa mulher acordou, Erasmo, mas ela acordou num grito. O grito que ela deu, eu me esbarrei, eu caí da cama literalmente. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Foi que foi demônio, a trombeta do arrebatamento tocou, e ela sentada na cama, não é temperamento. Eu falei, do que você está falando? Ela me agarrou pela cabeça, não é temperamento. Eu disse, o que você está falando? Ela disse, é necessidade. Eu falei, do que você está falando? Ela disse, não é temperamento gritar no culto, não é temperamento pular, é necessidade. Quando a necessidade bateu, eu fiz, e o céu se abriu sobre a minha vida. Eu ganhei uma nova mulher naquele dia. Minha mulher se tornou uma outra pessoa. Você precisa ter uma experiência dessa. Você precisa se abrir para que o Espírito Santo te dê uma nova unção. E eu termino dizendo aqui que a fonte da água está jorrando. E agora é aqui na Living Water Church. Se vocês nasceram debaixo desse texto, façam desse texto o texto áureo de vocês. Tentem viver como ela. Matem a sede do Criador em todo culto, e o Senhor matará a sede de vocês. Primeiro Ele, depois você. Cuide dele, e Ele cuidará de você. Dê a Ele o que é dele, e Ele te dará o que é seu também. Faça primeiro para Ele, e você vai ver o que Deus fará sobre a sua vida. Fique de pé comigo em nome de Jesus. Feche seus olhos. Eu vou fazer um convite, um só. Não sei se alguém vai ter coragem de vir, mas como velho pregador já experiente, eu não me importo se você vai vir ou não, mas eu vou obedecer a voz do meu Senhor. Só vou pedir que você feche os olhos para não deixar ninguém constrangido caso alguém venha. Eu queria orar nessa noite com alguém que está aqui nesse país, cansado de nunca encontrar a resposta, de nunca ver a porta aberta, de nunca ver o milagre acontecer. Eu queria orar aqui com quem está cansado de ouvir falar. Eu queria orar com quem está querendo experimentar.
Eu queria orar com quem está cansado da vida espiritual que tem, acha ela tacanha, pequena e quer um up. E por que tenho que ir aí à frente, pastor? Porque eu aprendi desde criança que no altar há um milagre. Quem pega nas pontas do altar recebe um milagre. A banda vai nos auxiliar aqui. Enquanto a banda se aproxima, você fecha os olhos. Eu estou esperando, chegue bem perto do altar, bem perto. E o que eu faço aqui, pastor? Aí é entre você e Deus. Eu só posso te trazer até aqui. Daqui para frente é entre você e Deus. Senhor, enquanto o Roberto prepara um louvor bem bonito, eu te peço, sequestra o nosso coração, arrebata o nosso espírito nessa noite, modifica conceitos e valores na nossa mente, coloque coisas novas para esse ano. Onde houver alguém batizado com o Espírito Santo, Senhor, renove essas criaturas, porque eles poderiam estar em qualquer lugar, mas eles vieram para a sua casa nessa noite. Todos os demônios que lutaram contra a minha vida, contra a minha família, contra os meus negócios, contra o meu ministério, eu ordeno, venham para a palma da minha mão agora. Feche a sua mão com autoridade. Nós vamos fazer um ato profético nessa quinta-feira da vitória. Eu vou contar até 3. No 3 nós vamos jogar no chão e vamos pisar em cima desses demônios, para se cumprir Lucas 10:19. Eu vos dei poder para pisar sobre serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do diabo, e nada fará mal a vocês. E depois que fizermos isso, precisamos confirmar com mais uma testemunha. A Bíblia diz: quando 2 entre vós ligam sobre qualquer assunto na terra, é ligado no céu. Aí depois que pisarmos, você vai encontrar 1 ou 2 pessoas, vai abraçá-los e vai dizer para eles: eu tenho a fonte da água da vida. Você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, quem viver verá para ver o que Deus fará na sua vida em 2025. 2,5, a Living Water Church vai provocar uma revolução no mundo espiritual de Deerfield, e aqui será chamado Casa das Águas, fonte de água viva, e os crentes vão jorrar água para a vida eterna. 2,75, o diabo perdeu essa guerra, Pai. 3, jogue no chão, pise em cima com força, abrace 1 ou 2 pessoas. O seu Deus é Jeová Jireh.